masculino tem se tornado cada vez mais tênue. É isso que ela vai ter que comprovar ao longo do seu texto. Vejamos como ela construiu o desenvolvimento 1. A fronteira que sempre distinguiu os sexos apoiava-se em costumes e padrões historicamente impostos e cultivados pela sociedade. As escolhas só eram possíveis, portanto, quando, de acordo com tais padrões e as oportunidades de cada indivíduo, dependiam diretamente do seu sexo. Hoje, porém, após décadas de luta feminina por respeito e igualdade de oportunidades, a relação homem-mulher já não é a mesma. Ocupam os mesmos cargos, vestem-se de forma semelhante e frequentam os mesmos ambientes. Assim, como consequência também do sistema capitalista, a distinção entre os sexos não se mostra mais tão relevante, uma vez que a ascensão social passa a depender essencialmente da competência e posição econômica. Notem que durante esse texto, a aluna, a candidata, ela não sinaliza para o fato de que as mulheres estão plenamente sendo respeitadas. Ela vai apresentando alguns advérbios, já não é tão relevante, já não depende somente. Reparem que ela é bastante firme, é bastante centrada. Num único parágrafo, ela sinalizou para a questão do histórico e do contemporâneo. Ela pode sim marcar essa relação neste parágrafo. Ela vai ter que dar continuidade. Ela contrapôs logo nesse parágrafo de desenvolvimento 1, uma análise do antes e do agora, e desse rompimento. E um elemento que levou a esse rompimento, que é justamente o capitalismo. Percebam que ao sinalizar isso, ele está apresentando sim uma comprovação. Não há como negar que o capitalismo fez com que houvesse um rompimento desse paradigma. Pelo seguinte, as mulheres precisavam também consumir. Então o capitalismo deu o seu empurrãozinho para que essa mulher entrasse também no mercado de consumo. Vejamos como a aluna construiu o terceiro parágrafo, o segundo de desenvolvimento. A revisão e reconstrução de tais paradigmas na sociedade não foi, no entanto, absoluta. O mundo contemporâneo preserva ainda valores e distinções machistas que se fazem presentes no inconsciente coletivo. A imagem de mulher objeto, dependente e subjugada às vontades do homem, é percebida em propagandas, programas televisivos ou conversas informais, refletindo desse modo a imagem que a mulher tem de si mesma, inibindo a expressão pura de sua feminilidade. Eis um parágrafo bastante interessante. Lembram daqueles termos que ela utilizou no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Não somente, não é tão relevante. Aqui ela nos direciona para o fato de que, apesar de não ser tão relevante, nós ainda temos uma posição em relação à mulher bastante ainda machista, não é? Ela acaba por nos provocar uma reflexão que já foi sinalizada no parágrafo anterior. Ela trabalha muito com as opositivas, com as conjunções adversativas. Ela vai sinalizando uma oposição entre as ideias que estão sendo estabelecidas aí nessa construção. Mas esse parágrafo nos deixa bastante aflitos sobre um aspecto. Ela sinalizou, e vocês devem lembrar disso, ela sinalizou na introdução sociedade brasileira. O tema, e vocês devem lembrar disso, apresenta a abordagem necessária a respeito da sociedade brasileira. Ela já tem o primeiro parágrafo de desenvolvimento e o segundo parágrafo de desenvolvimento sem tratar da questão da sociedade brasileira. Ela deve, para superar essa problemática, inevitavelmente, indicar a sociedade brasileira no terceiro parágrafo de desenvolvimento. Vejamos se ela faz isso. A ascensão da mulher no cenário social, porém, apesar de tais resquícios machistas e discriminatórios, é nítida. O antigo sexo frágil mostra-se extremamente forte na luta diária pelo reconhecimento. Mulheres sustentam famílias inteiras, comandam grandes empresas e assumem cargos de presidência da República, a exemplo do Chile e a Argentina. Assim, tamanha mudança de costumes mostra-se reflexo do surgimento de uma nova feminilidade, com ânsias de ser dona de si, conhecer-se, vencer barreiras e conquistar o mundo.
Eis que chegamos ao terceiro parágrafo de desenvolvimento. Não é um parágrafo ruim, é um parágrafo que se consolida bem de acordo com a perspectiva do posicionamento da mulher na sociedade. Nós temos aí um parágrafo atento à ideia da comprovação. Ela apresenta duas mulheres que exercem o cargo de presidente da República, justamente no Chile e na Argentina. Isso vai apresentar para o leitor conhecimento de mundo. Mas cadê o Brasil? Cadê o homem? Se o tema era a relação homem-mulher na sociedade contemporânea. Notem que ela começou a deixar o homem de lado nesse segundo parágrafo de desenvolvimento e no terceiro parágrafo de desenvolvimento. Isso prejudicou um pouquinho a nota final dela. E por isso que ela vai ficar aí com esse 7,5, que não é uma nota ruim, mas também não é uma nota excelente. Ela poderia, e isso indica, é indicado pelo texto, ela tem potencial, poderia ter uma nota maior. Por fim, vejamos a conclusão. A relação homem-mulher hoje, portanto, assume características bem distintas daquelas existentes há algumas décadas. Tamanha aproximação entre os sexos, fruto, sobretudo, da luta feminina, desconstruiu paradigmas e formatou a sociedade plural e capitalista brasileira contemporânea. Desse modo, os limites entre o feminino e o masculino tornaram-se incertos e os sexos, embora nunca se igualem, começam a interagir em um mesmo patamar. Perceberam? Ela voltou a falar sobre o Brasil, mas ela passou o desenvolvimento inteiro sem tocar nesse ponto. Ela indica aí o Brasil como se fosse eixo temático, e no tema não era eixo temático, era justamente exemplo. Por conta desses pequenos detalhes, é que ela não ficou com a nota máxima. E isso é um problema para o nosso texto, principalmente quando o candidato está se propondo a fazer um texto para concurso público, a concorrência é altíssima e os candidatos estão muito bem preparados. Eu espero ter sido extremamente clara nessa abordagem de hoje, na abordagem a respeito do processo dissertativo, do processo de escrita. Com essa finalização, com este texto encantador, mas não tão atento assim à proposta temática, eu finalizo por hoje. Espero vocês. Até a próxima.